dia! Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. Jó capítulo 1. Introdução. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. A primeira provação de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: Os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Fogo do céu caiu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: Seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça.
Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: Saí no ventre da minha mãe e nu o partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Jó capítulo 2. A segunda provação de Jó. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Os amigos de Jó. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram, cada um da sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele, durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Jó capítulo 3. O discurso de Jó. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: Pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas e Deus lá do alto não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele. Chamem-no de volta às trevas e à mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele e o negrume aterrorize a sua luz. Apodere-se daquela noite densas trevas. Não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril e nela não se ouçam brados de alegria. Amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas, espere ele em vão pela luz do sol, e não veja os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse males. Porque não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem? Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso, junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, com governantes que possuíam ouro, que enchiam as suas casas de prata. Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios já não se agitam, e ali os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sossego, já não ouvem mais os gritos do feitor de escravos. Os simples e os poderosos ali estão, e o escravo está livre do seu senhor. Porque se dar a luz aos infelizes, e vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte e esta não vem, e a procuram mais do que a um tesouro oculto, aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura? Porque se dá vida àquele cujo caminho é oculto, e a quem Deus fechou as saídas? Pois me vêm suspiros em vez de comida. Meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. 23 de maio. O tema da mensagem de hoje é a soberania de Deus em meio ao sofrimento. Nós começamos hoje a leitura do livro de Jó.
Esse livro, ele nos apresenta um homem chamado Jó, que é flagelado por adversidades. Jó era um homem reto, temente a Deus, e mesmo assim, catástrofe após catástrofe encheu a sua vida de tragédia. Depois que Satanás discute com Deus, temos a oportunidade de ver peças na vida de Jó que ele próprio não conseguia enxergar. Quando os amigos de Jó entram em cena, proferem palavras baseadas em pressupostos enganosos. Em vez de oferecer o conforto de que ele necessitava, eles deram conselhos e tentaram encontrar motivos para o sofrimento do amigo. Jó se sentiu muito mais condenado em vez de ser confortado. Ao ler o livro de Jó, nós podemos discernir a identidade de nosso verdadeiro adversário e percebemos como ele manipula os acontecimentos para tirar o nosso foco de Deus. Por meio da história de Jó, nós ouvimos com relutância o conselho da mulher de Jó e nos surpreendemos com a sua resposta, a resposta justa que ele dá. Assistimos com espanto aos amigos de Jó quebrarem o silêncio e acrescentarem ainda mais sofrimento em vez de aliviá-lo. A partir do capítulo 7, nós sentimos a dor de Jó, sobre um fardo de dor além da compreensão que ele vem carregando. No capítulo 19 de Jó, nós vamos ver e vamos nos maravilhar quando Jó aprende a suportar o sofrimento por meio da esperança no Senhor. E finalmente, ao final do livro, nós nos alegraremos ao saber que Deus sempre tem uma restauração para nós. No final do livro, nos alegramos com a restauração final de Jó e a recompensa pela fidelidade dele a Deus. Através do livro de Jó, nós podemos aprender que coisas ruins, sim, acontecem com pessoas boas. Deus permite que os seus filhos passem por provações. Mas Jó nos lembra também de que o Senhor, mesmo nessas situações, ainda está no controle. Mesmo em meio às circunstâncias mais terríveis que a vida lança em nosso caminho, podemos atar um nó mental em nossa fé e nos apegar em confiança em Deus, na certeza de que Ele tem o controle de todas as coisas e nunca nos deixará só. Se nos concentrarmos em sua soberania e na fidelidade de Deus, enfrentaremos qualquer tempestade que a vida nos reserve e dela sairemos vitoriosos, mesmo que feridos e em meio à dor. O livro de Jó é um livro confrontador com as nossas verdades, com aquilo que nós achamos quem Deus é. Durante toda a sua vida, Jó serviu ao Senhor só de ouvir falar. Mas somente depois do sofrimento de todas as suas tribulações é que ele conseguiu ter um encontro real com Deus e assim entender que a sua fidelidade ao Senhor era real, de que Deus existe e não só existe, Ele cuida de cada detalhe da sua vida, Ele cuida de cada acontecimento, mesmo bom ou ruim. O Senhor está conosco em todos os momentos, depende somente de que nós permaneçamos fiéis a Ele, na alegria ou na dor. Que nós possamos aprender com a vida de Jó acerca da fidelidade do Senhor e mais ainda sermos exercitados em nossa fidelidade ao Senhor, independente das circunstâncias das nossas vidas. Amém? Posso orar por você? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu te peço que abençoe essa pessoa que está ouvindo este devocional. Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa seja fortalecida em sua fé, de modo que ela creia, confie e tema a Ti, Senhor, todos os dias da sua vida. Crendo, Senhor, que mesmo em meio ao sofrimento, o Senhor está com ela e tem controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, Senhor, dá um novo entendimento, uma mente renovada conforme a Tua palavra, Senhor, para esta pessoa que está ouvindo este devocional. É isso que eu te peço nesse dia e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo devocional.